todos. Meus irmãos, o tema que a gente vai falar hoje é por que devemos ser bons. Eu sei que vocês acabaram vindo do jogo, não é para ganhar o extra, tá certo? O motivo pelo qual nós devemos ser bons é um assunto extremamente complexo e sério. Por quê? Porque ser bom é uma tarefa extremamente difícil. O ser bom, na essência, deveria ser que a gente não tem ninguém que possa falar nada da gente. Isso é ser bom. Porque quando uma pessoa é boa, ninguém tem nada para falar dela. Não é verdade? Então, vocês percebem como é difícil ser bom? Dizem que nem Jesus Cristo contentou todo mundo, não foi? E aqui a gente vai ver tudo isso, né? De uma forma simplificada, e vamos tentar falar um pouquinho desse assunto. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para vocês que eu estou meio ruim da garganta, me arriscar aqui a cantar alguma coisa para vocês hoje, né? Então, o objetivo dessa palestra aqui, gente, é mostrar que ser bom é um bom negócio espiritual para a gente, e às vezes até material, né? Então, ser bom é uma coisa boa, nos traz benefícios. E se a gente aprender bem isso, a gente consegue colher esses frutos. Tá certo? Então, essa é a nossa ideia. Então, o que é bondade? Bondade, o dicionário diz que é caráter de bom, uma pessoa de bom caráter, né? Boa ação, brandura, doçura, ser manso, ser fraterno, ser caridoso, é auxiliar, dedicar o seu tempo às pessoas, sem querer nada em troca, é prover alimento, é prover emprego, ser menos crítico, é fazer tudo com amor. Percebem como é difícil ser bom? Porque ninguém pode falar nada da gente. E esse é o convite para a gente começar a se renovar. É óbvio que é uma tarefa extremamente árdua, mas a palestra de hoje é um convite para a gente começar a se renovar, a gente começar a pensar em ser bom. E em sendo bom para os outros, seremos ainda mais para nós mesmos. Nós vamos falar aqui da bondade humana. Por que eu fiz questão de falar isso? Em Marcos 10, 17 e 18, Jesus nos fala que só Deus Pai é bom. Por quê? Lá nessa passagem ele fala o seguinte: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Só é bom meu Pai que está no céu. Vocês entenderam então por que eu falei que ser bom é uma tarefa difícil? Se até Jesus, que é Jesus, falou que ele não é bom, imaginem como é que a gente está, né? Então, é uma reflexão para nós mesmos. Então, eu queria, né, que nós estamos num século que fala-se muito de Jesus, fala-se muito de religião, mas às vezes a gente não abre o nosso coração para Ele. A gente ouve falar dele, mas não conhece Jesus, né? Então, eu vou convidar quem souber cantar, até para não se dar, porque eu estou com a voz um pouco, não aquelas coisas, que essa é uma oração aqui, que é uma canção do Antônio Marcos antiga, mas
que ela fala que ele não conhecia Jesus e depois acabou conhecendo, né? De uma maneira muito bacana. Tá certo? Então vamos cantar essa musiquinha. O objetivo dessa música aí, gente, é a gente abrir o nosso coração, é a gente iniciar essa nova jornada, e que essa música vocês possam lembrar que Jesus é uma pessoa simples e o que Ele deseja de nós é simplicidade, mas simplicidade com amor. Eu tanto ouvia falar em Ti, por isso hoje estou aqui. Eu sei tudo que eu vi, mas te confesso, eu não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, e quando o vento me procurar, eu não consigo me encontrar. Então, gente, eu espero que vocês também tenham encontrado Jesus, aqueles que ainda não tinham encontrado, e aqueles que encontraram, abriram a porta para Ele também, né? Então, essa música aí foi para a gente começar a aprender a abrir o coração, porque não tem jeito da gente ser bom se a gente não praticar o amor. E Jesus nos deixou as maneiras de como praticar o amor. Então, a gente precisa abrir a porta para Ele, para Ele morar dentro do nosso coração, para que em todos os instantes da nossa vida, nós tenhamos condições de ser bons, se quisermos, porque aí já estaremos com Ele. Então, isso é muito importante. As atitudes cristãs recebem sem por um. Isso são palavras de Jesus, né? Em Mateus 19, 29. E ele fala o seguinte: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, ou
terras por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Isso aqui, gente, não é para ninguém abandonar a família, não, tá certo? O que ele quer dizer é que todas as vezes que a gente sai do nosso recanto da família para abraçarmos uma causa fraterna, nós estamos recebendo 100 por 1. Toda vez que nós nos desejamos fazer o bem e para isso abdicamos de estar com os nossos familiares, nós estamos recebendo 100 por 1. E o que é receber 100 por 1? Receber 100 por 1, Jesus falou isso baseado em leis físicas. E ele, mais do que ninguém, conhecia todas essas leis. E é uma lei divina também, né? Isso acontece todas as vezes que dedicamos nosso amor ao próximo. Mas eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque a natureza, ela sempre multiplica, porque senão ela não seria criadora. Por isso que atitudes fraternas se multiplicam, o amor se multiplica, tudo se multiplica. Então, olha só, está lá em Gálatas, que tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso significa o seguinte: se eu semear milho, eu colho milho, mas muito. Milhão. Milhão. Um milhão. Ou milhões, né? Milhões. Ou milhões de milhões. Então, você vê que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha que maravilha. Isso é um ensinamento fantástico, mas é uma lei da natureza. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe multiplicado. Então, se a gente semear o amor, a gente vai colher o amor multiplicado. Se a gente semear a fraternidade, nós vamos colher a fraternidade multiplicada. Se a gente semear a bondade, nós vamos colher a bondade multiplicada. Perceberam? Então, gente, quem é o maior beneficiado em praticar coisas boas? Nós mesmos. Então, ser bom é uma atitude, em primeiro lugar, inteligente. Não é verdade? Porque o maior beneficiado é você. Então, quando a gente acha que a gente está ajudando alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos, em primeiro lugar e muito mais. Perceberam? Não é maravilhoso isso? Isso é um ensinamento riquíssimo, né? Tanto que está cheio de fazendeiro rico por aí, né? Semeia um grão, simples, né? Simples, e colhe bastante. Não é uma coisa maravilhosa isso? Isso é a natureza. A natureza em ação em nosso favor. Olha só. Então, gente, essa passagem bíblica eu achei bastante interessante. Tem outras, né? Ama o seu próximo, né? Jesus, baseado nessa lei aí por que Jesus manda amar o próximo como a ti mesmo? Em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Porque ele conhecia essa lei, porque ele sabe que se você, da mesma maneira como aquilo que você semeia, você colhe, se você não fizer coisas boas, você vai colher coisas ruins multiplicadas. Então, ame o seu próximo. Então, essa lei da natureza, Jesus conhecia, porque senão ele não ia falar isso para a gente. Então, para entender quem é o nosso próximo, porque tem muita gente que não sabe quem é o próximo dele, né? Até o pessoal lá, quando perguntaram para Jesus, falou: mas quem é o próximo? Né? E aí ele foi explicar quem que era o próximo. E para explicar essa parábola do bom samaritano, Jesus usa 3 figuras. O sacerdote era a classe mais alta, praticamente, da sociedade judaica, e todo mundo obedecia os sacerdotes, né? O samaritano já era, eles eram de uma religião dissidente dos judeus, né? Então, os judeus e os samaritanos não se gostavam, certo? Aliás, eles se odiavam.
né? Tinham muita rivalidade. E o levita era uma classe mais culta, né? Que eram escribas, também se candidatavam ao sacerdócio, era uma elite do poder político. E a parábola do samaritano, que aqui está, ela conta a história, então, que um homem estava caído lá, porque alguns assaltantes haviam saqueado ele, batido nele, ele estava jogado ao chão. E, passando então um sacerdote, ele pegou, olhou, passou pelo outro lado e foi embora. Né? Passou então o levita, fez de conta que não viu. E aí o samaritano, por que ele falou samaritano? Porque ele está contando essa história para os judeus, que é o contrário. Então ele já pôs o samaritano para dar para mostrar que, embora o cara fosse samaritano, ele era bom. E aí o cara falou, mas quem que é o próximo desse cara? E aí você pode tirar a conclusão, quem que é o próximo desse irmão que estava caído lá? Esse samaritano foi lá, recolheu ele, levou para uma estalagem, pagou para o cara lá as moedas, primeiro ele cuidou a primeira noite, ele falou, estou indo embora, cuida dele, que se ficar mais eu venho me pagar. Então foi isso que aconteceu. Então, qual dos três que é o próximo? Né? Obviamente é o samaritano, que é o que ajudou. Né? Então, ele pergunta para o cara, pergunta, quem é o próximo que você acha que é? Aquele que usou misericórdia para com ele. Né? Então, quem que foi o bom para ele? O samaritano. Então, vai e faz a mesma coisa. Então, essa é a palavra do bom samaritano. Né? Então, ser bom, gente, auxiliar, não é esperar pedir. Isso começa dentro do lar. Às vezes, a gente tem um hábito de cada um pegar, ir para o seu quarto, cada um pegar, ficar, e ninguém divide as tarefas. Ser bom começa dentro do lar. Depois vai para o trabalho, depois vai para a sociedade, mas nós temos que ser bons. Umas outras passagens evangélicas, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso está em Romanos. Né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, grande Paulo. Né? Por isso mesmo, empenhem-se em acreditar a sua fé, a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Isso é Pedro. Então, gente, a gente tem condições de ser bons. Basta querermos. Certo? Então, aqui tem uma oração de São Francisco que ele também fala de como ser bom. É dando que se recebe. Só faltou falar que é multiplicado, né? Mas é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa oraçãozinha aí, eu queria que vocês cantassem comigo, quem souber também. Pode cantar conosco aí. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
Francisco de Assis. Francisco de Assis era um filho de pessoas riquíssimas, abandonou tudo para se dedicar ao próximo. Bom homem, não é? Nós podemos nos espelhar nas pessoas como Francisco de Assis, não é? São nossos guias, nossas referências, e dizendo como que a gente tem que fazer para ser feliz. Temos que ser bons. Como ser bom? Como conhecer quem nos cerca? Isso aqui eu peguei algumas frases aí do Pablo Neruda que eu achei interessante. Você quer testar o caráter de alguém? Observe como essa pessoa trata os inferiores, os subordinados, os animais. E dependendo do jeito que ele trata, não é digno de confiança. A amizade verdadeira não é ser inseparável, é estar separado e não lugar. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu tinha grandes amigos, nenhum deles já partiu para a eternidade, mas está sempre no meu coração. E a gente ficava muito tempo longe, mas era uma alegria sempre muito grande quando nos reencontrávamos, né? Meu querido Alberto. E pessoas maravilhosas, né? E mesmo distante, o amor continua sempre o mesmo. É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. E esse é o convite que eu faço para vocês: a mudança para homens de bem, homens que façam o bem. Não que a gente seja mal, mas que a gente deixe de ter os espasmos de bom para termos apenas os espasmos de mal, não é? E cada vez diminuindo mais esses espasmos de maldade, que às vezes são impulsos que a gente tem, ainda um pouco animalescos, e nós temos que trabalhar isso. O maior erro do homem é procurar no mundo as causas dos problemas que estão dentro dele. Gente, a maior parte das discórdias, elas começam achando que alguém está sendo prejudicado. Ou seja, a gente sempre se coloca na posição de vítima. A gente precisa aprender a mudar isso. Ninguém é vítima de nada. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Tem até um ditado popular que fala que é do homem o bicho não come, não é assim? Por que tem esse ditado? Tem esse ditado porque se você tem que passar por aquilo, você vai passar, meu irmão. Quer você queira, quer você não queira. E para mudar esse caminho só depende de você, que é fazer o bem, fazer a caridade, que é a prima da fé, nem disse aí os céus, está tudo ligado, não é? Então, nós temos que ser bons. Qual deve ser a nossa atitude, então, diante da vida? É escolher semear coisas boas, porque somos obrigados a colher o que plantamos. Então, vamos semear coisas boas, porque depois vem a colheita e você fala: pô, aquele cara lá, ninguém ferra ninguém faz nada, ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Ou Deus seria injusto, mas Deus é justo, então tem alguma coisa que nessa equação aí não fecha. O que é? Nós mesmos. Nosso comportamento, nossa atitude perante a vida. Então, qual tem que ser a nossa atitude perante a vida? Semearmos coisas boas, semearmos o bem. Então, nós temos que lembrar que o tempo é curto, nossa passagem pela terra é curta, né? Todos nós aqui já estamos um pouquinho lá de cabelinho branco, a gente fala: puxa, tempinho atrás, nossa, já passou todo esse tempo. A hora que a gente vê, já foi. A netinha desse tamanho, daqui a pouco já está almoçando. O filho é desse tamanho, já está almoçando. Aí já tem neta, né? A vida passa. Então, nós não podemos perder tempo, né? Podemos semear a luz e o amor por onde passamos. E se a gente semear a luz e amor, nós vamos colher o quê? Luz e amor multiplicado. Tá certo? Não percamos, então, a oportunidade de ser bons. Que aí a gente vai ascendendo todo dia um degrauzinho nessa escada aqui,
E a hora que chegar a hora de passar lá para cima, você já vai ter uma caixinha de crédito aí, tá certo? Temos que mudar o nosso senso crítico, gente. Não é? Lembra que eu falei para vocês? Para sermos bons, ninguém pode falar nada da gente. Mas se a gente for crítico com alguém não vai falar nada da gente? Não? Entenderam? O senso crítico, né? Temos que controlar o nosso senso crítico. A mensagem de Paulo Coelho, por quê? Normalmente a pessoa que é crítica demais gosta das coisas muito sérias, né? E não existe nada, não existe certo, não existe errado, existe aprender e errar, e aprender e errar. Todo mundo erra e todo mundo aprende, né? E Paulo Coelho, essa mensagem dele eu achei fantástica. Não existe nada completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Tá certo? Sim. Então, filosófico. Então não existe certo, não existe errado. O que existe, gente, erramos. Vamos dar oportunidade para a pessoa aprender. Ela vai aprender. Não somos nós que temos que mudar a pessoa, temos que nos mudar. Cada um tem que escolher o seu caminho, né? Precisamos sair da posição de vítima, né? Quem é vítima? Quem só reclama, né? Então, o tempo todo está sempre na posição de vítima. Lembre-se, Deus é justo. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Ao invés de reclamar, peça forças para suportar. Você se acha injustiçado? Se você se acha injustiçado, então vou cantar uma música para vocês, né? E depois vocês vão dizer se Jesus também não foi injustiçado, né? Quem souber, pode cantar essa oração comigo também, porque é uma oração. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 farinhas para rodar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto e me enxergo um cidadão. Tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, volto pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar meu crédito, eu nem posso olhar no crédito que ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, na massa de cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim, tá contente, vai com me matricular. Mas me chega um cidadão e diz que criança de pé no chão ali não pode estudar. Essa dor é mais forte, o que é que eu deixei no norte? Eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço?
na minha mão de cá, lá eu trabalhei também. Mas lá sim valeu a pena, tem quermesse sem novena, e o padrinho me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: seu rapaz, fica de tolice, não se deixa amedrontar. Foi eu que criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Eclesiastes é injustiçado, ele fez tudo e não pode entrar em nenhuma casa, não é verdade? E nós nos sentimos injustiçados, né? Então, meu rapaz, deixa de tolice, tá certo? Isso é uma oração fantástica, né? Eu fico muito emocionado quando canto essa música, porque realmente é desse jeito. Então, gente, a chave, as atitudes chaves para sermos bons é perdoar para ser perdoado, é dando para receber, é auxiliar para ser auxiliado, é ouvir para ser ouvido, é iluminar para ser iluminado, é sorrir para ser alegre, é cumprimentar para ser cumprimentado, elogiar para ser elogiado, unir para permanecer unido, incentivar para ser incentivado, é somar para que seja bem construído, dedicar para que o amor floresça, abraçar para ser abraçado, beijar para ser beijado e amar para ser amado. Essa é a regra, não é isso? Então, gente, conclusão, nós temos que nos disciplinar para ser bons. E para ser bons, com esse entendimento, se a gente souber que ser bom é bom para nós, a gente estará nos melhorando todos os dias. Estaremos em sincronia com as leis divinas, porque sendo bom, nós estamos praticando a caridade, tanto aclamada do nosso Paulo. Teremos mais atitudes, aprenderemos mais, teremos mais fé. Perder tempo ouvindo, ajudando e cuidando não é perder tempo, é amar o próximo. Então, o convite para vocês, para essa renovação, essa nova, vamos procurar ser bons todos os dias. Vamos fazer esse exercício conosco mesmo. Eu acho que é um convite legal, não é? Sabe por quê? Porque não pode ser amanhã, tem que começar hoje. Por quê? Porque o nosso amigo Dalai Lama, ele fala o seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. O dia, então, para iniciarmos a grande mudança em pessoas de bem é hoje. Então, que Jesus tenha entrado dentro dos seus corações, que Ele esteja fazendo uma festa de alegria dentro dos seus corações, que vocês tenham condições de distribuir esse amor que ficou dentro dos seus corações. Então, que Deus os ilumine, os guarde, os proteja e os abençoe. Boa semana a todos.